Olá, professores! Olá, estudantes e todos que nos acompanham para mais uma aula do nosso aprofundamento curricular, o hashtag Quem Divide Multiplica, o nosso componente curricular, o População em Índices, aula produzida e planejada aí para a segunda série do ensino médio. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje teremos muitos assuntos para conversar, ok? E aí nós já vamos colocar, né, o título da nossa aula, aquela estrutura que você já conhece aí bem, tá? O título da nossa aula hoje, como vocês vão perceber, é integrando componentes. E aí na própria descrição aí dos professores já dá para dar uma pista por que a gente está integrando esses componentes. A aula foi produzida aí por mim, tá ok? Professor Osmar, e também pelo professor Russo, tá ok? Então o professor Russo já trabalhou todas essas questões aí e a gente pegou parte dessa aula dele e vamos fazer essa integração aí, já que o objetivo, como vocês sabem, é esse mesmo, né? Do nosso aprofundamento curricular, o hashtag Quem Divide Multiplica. Números também podem e como importam, né? Da nossa unidade curricular 1 aí. A ideia, como vocês sabem, é integrar esses componentes curriculares aí da área de ciências humanas sociais aplicadas e matemática e suas tecnologias, tá? Isso vai ficar muito visível na forma com que a aula vai ser conduzida e nas apresentações que nós vamos mostrar para vocês. Tudo bem? Bom, então já aparece aí para vocês o nosso material, o mapa, tudo bem? Hashtag Quem Divide Multiplica é o nosso aprofundamento curricular, sempre reiterando para vocês. Aí apareceu esse vermelho um pouco mais escuro, né? Ó, apareceu de novo, tudo bem? Sempre falando, né? Reiterando aí que esses componentes, né? Esse material ele é extraído aí do mapa, nosso material de apoio, tá ok? Bom, temos aí os nossos componentes curriculares, como vocês já conhecem bem, subi os 4 de uma vez aí, tá ok? O trabalho, a política e o pensamento econômico, a demografia, a investigação das populações humanas, reflexões sobre o poder do contrato social, as redes das mudanças sociais, demografia e trabalho e ainda o População e Índices, Guerreiro, Russo, Maria Fernanda, Thiago e Osmar, respectivamente. Aí somos responsáveis pela produção e apresentação dessas aulas aí para todos vocês, tá ok? Ainda temos o quadro integrador, estamos na atividade integrada de número 4 e busca-se nela planejar uma pesquisa estatística a partir de temas tratados nos componentes desse aprofundamento, e é essa questão mesmo, tá ok? Bom, olha lá, planejando uma pesquisa estatística. Na aula de hoje, faremos uma integração entre os componentes curriculares. Sim, planejaremos uma pesquisa estatística tendo como referência o componente curricular, demografia e investigação das populações humanas, como vocês bem sabem, aí a cargo do professor Russo. As populações e seus comportamentos são objetos de estudo muito ricos, não só em geografia, mas também em estatística e ligado à nossa área, ao nosso componente, tá ok? Tema muito relevante para o Brasil atual. O estudo de populações pode ser muito útil para a compreensão de fenômenos, sejam geopolíticos, econômicos ou sociais, entre outros. E é essa a proposta da nossa aula de hoje. Integrar esses componentes, falar um pouco aí sobre algumas situações, né, professor? Repito, né, professor Russo produziu algumas aulas em cima desse trabalho feito aí por ele. A gente vai construir a nossa ideia, né? Vamos planejar uma pesquisa estatística, tudo bem? Bom, apresentamos a seguir um gráfico que descreve por regiões do Brasil dados relativos à renda média per capita do país em 3 momentos: 2012, 2019 e 2020. Já falamos muito com vocês aí sobre essa questão da renda média per capita, né, e da renda média familiar. Falamos bastante isso aí. Existe uma diferença entre a renda média familiar e a renda média per capita, tudo bem? Quando a gente fala em renda média familiar, estamos considerando todos os elementos de uma estrutura familiar. Quando a gente fala de uma renda média per capita, estamos falando dos indivíduos, né, dentro desse núcleo familiar que possuem renda. Acaba fazendo diferença aí nos valores médios, tudo bem? Bom, então o que acontece? Nós propomos a seguir, tá? A partir das informações contidas nele, né, no gráfico também, uma análise reflexiva de como esses valores variam durante esses períodos, tá ok?
Bom, variaram, né, durante esses períodos, no caso ali 2012, 2019 e 2020, tá? E de que forma eles interferem na vida dos brasileiros aí de cada região. Veja, aí a gente já começa a apresentar o gráfico para vocês e não por acaso, foi proposital, essa pesquisa ela foi dividida aí por regiões do Brasil. Então aparecem aí, como vocês já percebem, a gente vai escrever aos pouquinhos aí, essa divisão geográfica, né, política, né, vamos dizer assim, né? Então aí temos aí por regiões, propositalmente aí o que você percebe? Que as cores, né, essas cores aí em tons pastéis, né, a intenção é aumentar aí para diferenciar as cores, mas nunca saindo de um tom. Perceba que ninguém botou um verde ali na região norte, nem botou um vermelho na região sudeste, tá? Então existe um crescente aí das cores, né? Já é um padrão, né, de se construir gráficos, né? Bastante comum, né? Gráficos de temperatura, né? De climas aí de maneira geral, mapas físicos, né, de maneira geral, aparece essa questão das cores aí que são muito interessantes, né? Então à medida, né, que elas vão aumentando aí se tem um diferencial, né? Mais claras e mais escuras. Isso aí é proposital. Bom, vamos mostrar para vocês aí o gráfico. Então, conversar um pouquinho sobre ele. Tá? O gráfico, como vocês sabem, ele tem um título, né? E o título aqui, o que é? É o rendimento médio mensal real, interessante, ó, real domiciliar per capita, ok? Aí, no caso, em reais. Tudo bem? Então, essa é a apresentação do gráfico 1 aí. Tudo bem? Aparece para vocês essa questão toda. Quando você pega um gráfico, o título dele é muito importante. Por quê? A pessoa que bate o olho, né? A gente falou muito, né, que a primeira percepção do ser humano ela é visual. Então, quando você olha esse gráfico aí, não só esse, mas todo o gráfico, o título é importante por quê? Porque ele tem que indicar do que aquele gráfico está tratando. Você não pode olhar o gráfico e fazer presunções. Eu acho que não. Tá? Então, tem que ser tudo muito específico. O título ele tem que refletir com fidelidade do que trata aquele gráfico. Especificamente aí, aquelas informações. Temos um mapa do Brasil aí, tá? E ela está falando especificamente aí, ó, do rendimento médio mensal real, verdadeiro, em reais aí, ó, por cabeça, né, por indivíduos. Então, o que a gente tem? Temos a divisão geográfica aí, regiões norte, sul, centro-oeste e sudeste e a nordeste, e temos um apanhado geral aí, ó, em relação ao Brasil. Podemos começar por ele, né? Então, o que a gente sabe aqui, ó? Veja, nós temos aqui uma legenda em cores, descrevendo aí, tudo bem? E aí, deixa eu apagar isso aqui, borracha, para ficar mais legal, tá? Ok? Então, vamos mostrar para vocês. Beleza? Então, o que temos então? Temos primeiro aqui, ó, as datas, o tempo. Esse verdinho, ó, associado a essa nomenclatura, ó, esses valores numéricos que estão associados aí a essa cor verde, é um verde mesmo, né? Puxado aí pro azul. Eles fazem referência ao ano de 2012, ou seja, a renda média per capita por região dos indivíduos no Brasil em 2012. Esse vermelho aqui, um pouco mais intenso, ele faz referência lá ao ano de 2019. E esse, sei lá, um laranja meio desbotado, vamos dizer assim, ou um ferrugem, ele está associado o quê? Ao ano de 2020. Então, ó, para todas as informações, quando você olhar as informações descritas em verde, o que você está sabendo? Opa, faz referência ao ano de 2012. Então, aqui, por exemplo, a renda média per capita do brasileiro no ano de 2012 foi de R$ 1.314. Esse vermelhinho aqui, ó, ele faz referência aqui ao ano de 2019, ou seja, em 2019, a renda média per capita dos brasileiros por região, ela aumentou. Aí que beleza, foi para 1.410. Aí vem a parte ruim da coisa. Lá em 2020, ano da pandemia, olha o que aconteceu. Começou a pandemia em 2020. Olha o que aconteceu. A renda média per capita dos brasileiros por regiões, ela caiu. Ou seja, o que você tinha aí até aqui foi legal, né? É isso que se espera, né? Que de um ano para outro, né? De um estudo para outro, ela acabe o quê? Aumentando. Mas lá no ano de 2020 não aconteceu isso, né? Olha lá, se você for comparar aqui, ó, houve o quê? Houve uma
diminuição, que já daria outra representação gráfica. Por exemplo, você teria aí, por exemplo, um gráfico de colunas, você poderia ter um gráfico de barras, por exemplo, você poderia ter um gráfico de dispersão, enfim, então daria para fazer outro tipo de gráfico. Mas veja o que acontece aqui, né? Então, a partir daqui você já tem um parâmetro interessante do que aconteceu com o Brasil, tá? Em relação à renda média per capita. Aí, não significa que o que aconteceu especificamente no Brasil como um todo vai acontecer por região. De 2019 para 2020 a renda média per capita caiu, né, no Brasil como um todo. Aconteceu as mesmas coisas em todas as regiões? Não necessariamente. Tudo bem? Então, por onde a gente vai começar? Podemos começar pela região norte aqui para fazer essa análise. Então, na região norte, aqui, olha o que aconteceu. Lá no ano de 2012, tinha uma renda média per capita baixa, né? Em relação aos estados aqui, ó, só perde para quem? Só perde para o Nordeste. Então, você tem uma renda de R$ 898, renda per capita, uma renda média per capita baixa, né? 898. Lá para o ano de 2019, né, existe essa diferença, né? Uma diferença aí de 7 anos para nada. Subiu tão pouco em 7 anos, né? No caso aqui, até caiu, olha lá. Olha, caiu. É ruim, né? Muito, muito ruim. E aí o que acontece? De 2019 para 2020, aumentou, mas aumentou muito pouco, né? A renda média em questão aí. Então, veja, são parâmetros muito delicados, né, que a gente tem. Você já tem uma renda média per capita baixa, considerando aí a região norte, e esses dados eles são verdadeiros, tá ok? O que acontece? Esses dados aqui, eles foram tirados lá da PNAD, né, Pesquisa Nacional de Amostragem Domiciliar, tudo bem? E veja que é uma pesquisa nova, foi feita aí, ó, a referência dela, o acesso foi em 19 de maio de 2022, então são números assim que não são distorcidos, são interessantes. E aí você vê, pode fazer uma comparação aí muito delicada, porque se você tem de 2012 para 2020, um período considerado aí de 8 anos, olha o que aconteceu, né? Olha lá, de 898 foi para 896, caiu, olha isso. Professor, caiu R$2, mas a questão não é o valor monetário em si, é o percentual e o quanto isso deixou de subir, quanto isso afetou a população nesse período de tempo. Muito delicado, muito complicado. Deveria acontecer o contrário, ou seja, o poder de compra, a renda média do brasileiro diminuiu nesse período, e na região norte aqui houve um sofrimento muito grande em relação a isso, ou seja, não se ganhou nada, muito pelo contrário, acabou se perdendo nesse período. Professor, mas ganhou aonde? Ganhou em algum momento, aqui estava relativo, não tem nada alto, nada, rigorosamente nada. E a pesquisa tem esse objetivo, né? Mostrar essas distorções e fazer o quê? Essas comparações. Se eu pudesse dizer, tá ruim a região norte. Vamos partir para onde? Vamos para o Nordeste? Feito isso, vamos para o Nordeste. Depois a gente vai descrever uma por uma. E aí, fazendo uma análise crítica aqui um pouquinho mais rápida para vocês. Lá no Nordeste, em 2012, tínhamos uma renda média per capita aí de R$805. Pouco, né? Veja lá, na região Norte, região Nordeste, muito baixa, né? Então, tem que ter políticas aí de investimento nessas regiões mais fortes, né, em relação ao ganho, né, aos rendimentos da população. 8,5 de 2012 lá para 2019, subiu um pouquinho, né, R$82, é muito pouco. Você tem um período aí considerado de 2012 para 2019, aí de 7 anos, muito pouco, e acabou subindo lá em 2020, subiu um pouquinho também, não chegando a R$900 o valor médio, muito baixo, assim, em termos comparativos, tá ok? Temos aí a região centro-oeste, tá ok? Região muito rica aí do Brasil, a renda média, perceba que já subiu de 2012, já eram R$1.539 aí, tá? Subiu mais um pouquinho aí para
o ano de 2019, uma renda média per capita aí de 1.586, e temos aí uma queda aí para 2020, né? Foi para R$ 1.504, período muito delicado aí, daqui a alguns anos na história do Brasil. Esse período dessa pandemia certamente será um capítulo da história muito, muito delicado aí para os estudiosos fazerem pesquisas, né, e analisarem tudo o que aconteceu. Tempos muito difíceis, tá? Em todos os aspectos. A gente sabe das dificuldades que essa pandemia trouxe para a educação, especificamente, que é o que a gente trabalha, o que a gente lida, mas aqui os dados, os números mostram uma extrema desigualdade, um extremo problema em relação à renda média per capita também. Região Sul, ok? Perceba que aí, lá de 2012 para 2019, houve um aumento, né, de 1.593 para 1.705, e adivinha o que aconteceu lá em 2020? Olha lá, caiu de novo. Então, assim, essa pandemia trouxe muitos problemas, né, e os números mostram, né? Não precisa ser nenhum especialista para analisar isso aí e ver que alguma coisa deu muito errado, tá? E trouxe muitos problemas de forma geral aí para os brasileiros, que já têm uma renda média per capita muito baixa, né, se a gente for considerar. Temos aí a região Sudeste, ok? Que é a nossa, aqui inclusive o estado de São Paulo. Temos aí, portanto, veja que essa renda média mensal aí, per capita, por região, ela não implica, por exemplo, que seja a mesma renda média mensal de cada estado. Okay? Acredito, não posso afirmar, porque não é o foco dessa pesquisa, que a renda média aqui no estado de São Paulo ela seja superior. Mas, não é, como a gente está analisando aí por região, temos aí, portanto, uma renda média per capita de 1.596. Lá em 2019 subiu para 1.726 e lá no ano de 2020, adivinha o que aconteceu? Caiu novamente, tá ok? Então, em todas essas situações descritas que a gente mostrou aí para você, houve uma queda, né? Aqui na região Nordeste subiu um pouquinho, né? Muito pouco, tá ok? E aqui em relação a 2019 subiu também. Veja que no Sul caiu e na região Centro-Oeste também caiu e na região Sudeste de 2019 para 2020 também caiu. Então veja que são dados, né, são números que falam, né? A gente poderia ficar aqui escrevendo, conversando com vocês, criando situações, dialogando sobre essas informações que são verdadeiras durante muito tempo. Tema muito interessante para você fazer uma roda de conversa aí com seus colegas dentro da sala de aula, pegar o seu professor e ser um mediador aí de todo esse diálogo, toda essa conversa, ver o que está errado, ver o que deu errado, ver o que pode ser feito para melhorar. Então, assim, é algo que vai além dos números, como a gente bem sabe, tá ok? Vamos mostrar para vocês aí toda a descrição do problema em relação a esse gráfico, né, que a gente apresentou para vocês aí, que permitem muitas conversas, né, muito produtivas aí, tá ok? Temos a definição do problema, né? Existe um roteirinho aí para você fazer uma pesquisa estatística, né, como a gente já mostrou em aulas anteriores. Vamos à definição do problema. A definição do problema em si é o cálculo do rendimento médio mensal em reais dos brasileiros por regiões geográficas, como a gente mostrou aí para vocês. Público-alvo é a população brasileira economicamente ativa e suas respectivas regiões, ok? A gente vai falar possivelmente de onde foram extraídos esses dados e do tipo de pesquisa que foi, mas a gente está lidando aí com pessoas que de alguma maneira têm algum tipo de rendimento, ok? Então a gente não está considerando a renda média familiar, né? Está considerando aí o núcleo de pessoas, né, que estão em atividade remunerada. Ok? Na sequência, vamos justificar, né? Lembra que a gente falou que a justificativa é muito importante, é o famoso porquê estudar, porquê fazer uma pesquisa estatística de determinado tema. E é isso que a gente vai mostrar para vocês aí, tá ok? Bom, a justificativa para o estudo dessa questão. O cálculo da renda média de cada brasileiro é significativo no que tange a capacidade de consumo de cada família. Importante, né? Então, quando a gente fala em renda média, a gente está falando do quê? Capacidade de consumo, né? Básico aí, né? Não estamos falando de luxos, não. Estamos falando do básico. Mesmo porque com a renda média mensal dessa não permite nenhum tipo de exagero.
Bem, bom, junto de outros fatores, como ocupação, no caso aí, emprego, e número de pessoas em cada núcleo familiar, esse cálculo de renda média per capita nos permite ter parâmetros, né, comparativos, tá, e compreender como anda a qualidade de vida dessas pessoas. Fatores como saúde, habitação e educação estão diretamente ligados à renda média familiar, vinculada à renda média per capita. Veja, duas coisas diferentes, ó. Renda média familiar e renda média per capita. A renda média per capita de cada indivíduo, ela implica na renda média familiar das pessoas. Quanto mais pessoas, o quê? Menor a renda familiar per capita. Difícil, né? Então, acontece. Às vezes você vai ter uma pessoa aí, uma ou duas pessoas, que tem que dar conta do quê? Da subsistência daquela família, que muitas vezes é grande. Então, acontece. Você tem um indivíduo com uma renda média per capita individual aí, sei lá, relativamente boa dentro de determinados parâmetros. Quando você pega e divide aquilo pela renda média familiar, aí o que acontece? Fica muito difícil, né? Porque esse valor aí ele acaba sendo dividido. Você pega um núcleo de uma pessoa que trabalha e tem 5 pessoas dentro da família e só ele trabalha, pensa o tamanho do problema. Então são questões muito complexas, que vão além dos números, muito além. E o objetivo é exatamente esse, né? Fazer com que essa integração e essa percepção aí, ela caia como real para você. Entender essa perspectiva, né? Analisar números são questões muito importantes, muito complexas, né? Acende uma luzinha aí da gente para ter a percepção real do mundo que a gente vive. Muita coisa efetivamente precisa melhorar. Tudo bem? Vamos continuar então? Bom, olha o que é que acontece aí, só retomando para vocês, fatores como saúde, habitação e educação estão diretamente ligados à renda média familiar, e ela está vinculada à renda média per capita, como a gente falou aí, de cada membro da família que esteja com ocupação, tá? Seja ela formal ou não. O fato desses estudos serem feitos por regiões ainda nos permite comparativos de desenvolvimentos econômicos e sociais, não é? Fácil perceber isso. Região norte, a região nordeste, precisa de mais investimento, precisa de mais trabalho, enfim, olha lá, então. Tomada de decisão. Vamos à tomada de decisão. As informações apresentadas graficamente pretendem nos mostrar as diferenças entre os valores quando fazemos comparações entre a renda média per capita, considerando todo o Brasil e suas determinadas regiões. Perceba que não tem muita diferença no que a gente apresentou aí, não. Tá? Bom, são parâmetros importantes para políticas de desenvolvimento econômico e social das regiões brasileiras. Vou além disso, né? Políticas de inclusão, políticas de emprego, né? Políticas de cuidado social. Muito importantes. Tipo de pesquisa que foi feito? Uma questão um pouquinho mais técnica aí, né? Certamente foi feita uma pesquisa por amostragem, sim, professor Osmar, tá? Foram escolhidas amostras significativas de pessoas em cada estado brasileiro e posteriormente agrupadas em suas respectivas regiões. Então é isso, a pesquisa foi feita por amostragem, a gente já conversou sobre o problema da pesquisa censitária aí em relação a analisar toda uma população, e aí a gente está falando por regiões, se você somar integrar todas as regiões do Brasil, aí você tem o país inteiro, então é inviável que seja uma pesquisa censitária, então ela tem que ser feita por amostra mesmo, tudo bem? Bom, perceba que a pesquisa censitária nesse caso não seria adequada, tá? Em função do quê? Em função do tempo, veja, uma pesquisa nova, né? Das características da população muito heterogêneas e ser estudada em relação aos custos financeiros. A gente já conversou e mostrando para vocês que uma pesquisa censitária custa bastante, é muito onerosa aí, ok? Os instrumentos para a pesquisa de dados, né? Por se tratar de uma pesquisa realizada por um órgão público, no caso aí a gente tem o IBGE, de uma variedade de processos e métodos de pesquisa muito diversificados, a gente não sabe aí quais foram os parâmetros utilizados, o fato é que a pesquisa está aí, tá? Não conseguimos definir com precisão qual foi, como foi realizada a coleta de dados. Provavelmente, eu gosto de falar que provavelmente não é certamente, né? Por meio de registros atualizados das empresas e órgãos de controle do governo. Que órgãos de controle do governo são esses? A Receita Federal, por exemplo, ok, tá? O INSS,
por exemplo, eles sabem, né, controle, tem todos, sei lá, os bancos estatais, o governo tem acesso aos dados, aos números dos bancos privados também, de outras instituições. Então, provavelmente, esses dados aí eles foram extraídos dessa forma por amostragem. Ninguém chegou lá e perguntou, fulano, lá da região, não, pegou alguém da região norte, lá do estado do Pará, e perguntou para quanto você ganha? Aí pegou mais um monte de pessoas, fez essa comparação. Não foi dessa forma, tudo bem? Então, provavelmente, isso aí foi feito através de registros, tá ok? Através desses órgãos, tudo bem? Aí, o que acontece? Teríamos assunto para muitas outras aulas, né? Como eu falei, um assunto muito rico, que gera discussões assim, muito produtivas, mas aí a gente tem uma sugestão para você ampliar seu trabalho, tudo bem? Aparece aí um infográfico muito legalzinho, por sinal, ok? Também extraído aí do IBGE. O IBGE é um órgão extremamente confiável, que traz informações muito fidedignas em relação ao que transmite. Então, toda vez que você tiver dúvidas, né, acho que todos os professores falam isso, né, em relação a pegar dados, né, informações, o IBGE é um site muito seguro, tudo bem? Então, temos aí esse infográfico que ele indica as estruturas econômicas e participação em atividades produtivas e acesso a recursos. Temos aí a taxa de participação na força de trabalho de homens. Olha lá, tudo bem? A lança aí indicando, né? Dizem alguns aí, né, que o masculino e o feminino aí indicam, tem a ver com a mitologia, né? Então aqui seria a flecha aí do deus da guerra, né, Marte ou Ares para um, e aqui a cruzinha representaria o espelho ali de Vênus ou Afrodite. Aí fica fácil. Então aqui a flechinha indica, né, o homem, né, no sentido do deus aí da Marte, né, o deus da guerra, enfim, criando uma associação, ninguém gosta de guerra, naturalmente, e a cruzinha aí, né, associada a um espelho aí, a deusa da beleza, Afrodite ou Vênus, depende do que você está, se são para os gregos ou são para os romanos, e aí olha o que você percebe, né, homens mais uma vez à frente e as mulheres percentualmente mais uma vez atrás, né, precisamos mudar tudo isso, em algumas situações já estão sendo mudadas, mas enfim, o gráfico demonstra claramente essa situação, ok? Então, objeto de estudo aí para vocês criarem uma discussão bastante produtiva. Aqui temos o nível de ocupação de mulheres com ou sem crianças. Nossa, isso aqui é tão importante, essa análise. Olha lá, as mulheres sem crianças, né, infelizmente, né, ocupam mais a força de trabalho do que aquelas com crianças, né? Quais os motivos? Merece um estudo, você pode estudar. Okay? Então aqui apresentam-se os números, as causas aí, a gente pode deixar aí como você seja curioso, né? E busque aí uma possível solução, uma possível resposta para essa questão aí, tá ok? Então aqui tem uma descrição com pessoas com mais de 15 anos de idade ou mais, mulheres de 25 a 49 anos de idade, com crianças em até 3 anos de idade vivendo no domicílio, tá? Muitas informações. Okay? Ainda temos um momento 2, outro infográfico, e esse também trata de uma questão extremamente importante, social, que é a taxa de analfabetismo entre as pessoas de 15 anos ou mais de idade, lá para o ano de 2019, okay? Pesquisa recente, e aí o que você vê que o Nordeste, oh meu Deus, olha lá o Nordeste, mais uma vez, olha lá o Nordeste, o que acontece, a taxa de analfabetismo muito alta. Caminhamos, né? Bom, essa foi a nossa aula aí, a gente deixa a sugestão de trabalho para vocês, ok? Agradeço o professor Russo, né, que disponibilizou esse material para a gente utilizar, e a gente deixa a perspectiva de você estudar, né? Criar possibilidades aí. Nosso diretor está deixando o QR Code para você fazer a análise da nossa aula, que deu certo, deu errado, que a gente pode melhorar e oferecer para vocês, tá ok? Agradeço muito aí a participação de todos, da nossa equipe de produção, que sempre faz essa aula aconteça. Muito obrigado a todos, ao Helder e a Flávia, que estão aí com a gente também nas Libras. E eu me despeço. Valeu, obrigado, espero que tenham gostado da aula e até a próxima. Valeu.